A experiência do cotidiano nos ensina que o nosso corpo é marcado pela própria história individual e também pela história social, pelos costumes e tradições que nos foram transmitidos. Gestos, posturas e expressões refletem o nosso posicionamento no mundo, de uma maneira muito mais concreta do que as palavras. Sempre quando falamos com alguém, estamos sendo observados de todos os pontos de vista e também observamos o nosso interlocutor. Somos avaliados, mesmo que inconscientemente, e avaliamos não só pelo que se diz com as palavras, mas também pelo que transmitimos com o tom de voz e com a linguagem corporal. Um dos primeiros estudiosos que pesquisou a importância da comunicação não verbal foi Darwin, em 1872, quando ele afirmou em uma de suas obras que comportamentos e expressões típicas do ser humano, como o riso, o sorriso, o choro, a dor, a raiva e o medo, são também presentes em outras espécies do reino animal. Por isso, podemos dizer que a linguagem corporal é o mais primitivo sistema de comunicação do ser humano, pois é controlada por impulsos inconscientes, ou seja, não temos domínio total sobre elas. O professor Albert Mehrabian já evidenciou a importância da comunicação não verbal e a linguagem corporal em 1967, quando o notório estudioso americano publicou seu estudo sobre a comunicação não verbal, demonstrando que só 7% do significado da mensagem no processo de comunicação é transmitido por meio das palavras. A componente não verbal, o tom de voz, o ritmo, as pausas, é responsável por 38% da percepção da mensagem e a componente paraverbal, que é a linguagem corporal, a postura, o olhar, a mímica facial, os gestos, as expressões do rosto, os movimentos do corpo, são responsáveis pelos 55% da comunicação. Sendo assim, podemos afirmar que até 93% da nossa comunicação se dá por meio não verbal. Outro estudo da neurociência, muito importante e fascinante, publicado alguns anos atrás, confirma a existência de neurônios espelhos no cérebro e a ligação deles com a linguagem do corpo, comprovando a importância da comunicação não verbal nas relações interpessoais. O que são neurônios espelho? Em 1994, na Universidade de Parma, Itália, os neurocientistas Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e Vittorio Galeazzi descobriram em nosso cérebro neurônios que espelham as ações que vemos nos outros, iniciando uma espécie de simulação interna daqueles atos. A simples observação dessas ações ativava as mesmas regiões no cérebro dos observadores, normalmente estimuladas durante a ação. O nome dado a esses neurônios foi neurônios espelhos. Eles são ativados quando alguém observa uma ação de uma outra pessoa e permitem não apenas a compreensão direta das ações dos outros, mas também das suas intenções e emoções. No trabalho, por exemplo, seja em reuniões, em entrevistas, em encontros com clientes e fornecedores, precisamos nos observar e observar com atenção o interlocutor para melhor compreendê-los nas suas intenções e emoções. Um líder precisa estar atento para perceber e compreender quando alguém está motivado ou desmotivado, entusiasmado ou apático, comprometido ou desinteressado, para direcionar e focar ações que concretizem os resultados desejados. O neurocientista Antônio Damasio nos diz que entramos em relação com os outros não só com a linguagem verbal, mas especialmente por meio das ações e dos movimentos do nosso corpo. Os estudos feitos por eles confirmam que a decodificação que fazemos das mensagens da linguagem não verbal é a base para as nossas reações em relação ao interlocutor, como simpatia, antipatia, confiança, desconfiança, coerência ou não, entusiasmo ou apatia e outros. Muitos dos nossos resultados são frutos da compreensão.
na interação interpessoal de um olhar assustado ou de um olhar confiante, de um microgesto labial de agrado ou de desagrado, de uma postura do tronco receptiva ou defensiva. Então nos perguntamos: quanto é que eu estou consciente da minha linguagem corporal? E por que é tão importante compreender a nossa linguagem não verbal e a dos outros? A linguagem corporal transmite elementos adjuntos à comunicação verbal e é mais decisiva e precisa, pois é mais sincera e espontânea na transmissão das informações, na medida que expressamos pensamentos e emoções de forma mais intensa e verdadeira que as palavras. Muitas vezes, a empatia é criada pela observação, acompanhamento e valorização dos sinais corporais que o outro me envia no processo de comunicação, criando assim o sentimento que o ser humano mais valoriza, que é o de se sentir compreendido e respeitado. Nossa linguagem corporal, algo complexo e sutil, conta a história pessoal de cada um de nós e ela se modifica no decorrer da vida, da evolução e da maturidade de cada um. Modifica-se dependendo do estado de ânimo, da situação e contexto em que nos encontramos, gerando o grande desafio da comunicação. Cada pessoa é um universo a ser compreendido naquele exato momento e contexto. É muito importante observarmos a linguagem do nosso corpo, pois ela indica diversas emoções e promove uma compreensão na origem do processo de qualquer desequilíbrio que podemos estar vivendo, levando sempre em consideração o histórico emocional manifestado através das tensões, doenças, expressões, atitudes e posturas para gerar assim um equilíbrio biopsicossocial. Por isso, esteja atento à sua comunicação não verbal, pois ela representa 93% de tudo o que se é expressado, para assim obter uma comunicação mais assertiva. Um forte abraço.